É mesmo, agora você quer desabafar do quê? Ele entrou aqui no estúdio e falou assim, por favor, me dá uma parte aqui ao vivo no Esporte em Debate, eu preciso desabafar. Sobre o quê? O que te aflige? Guinegão. Ixi, Maria, aqui deu uma sumida o Guinegão, hein? Deram uma arquivada no rapaz, hein? Pois é. Ah. Eu não tinha combinado nada com você e é justamente sobre isso que a gente tem que falar de uma maneira séria, porque eu não consegui engolir a saída do time do Guinegão. Eu estava acompanhando os últimos jogos do Palmeiras, né? E eu não quero comparar, Deus me livre, iam me chamar de louco. Mas o Guinegão é um protótipo de Vitor Roque. Peraí, pô. Protótipo, tá bom. O Guinegão é um protótipo de Vitor Roque. Não estou comparando. Dentro do que o Corinthians tem hoje em dia, dentro do que o Corinthians não tem hoje em dia, o cidadão entrou no primeiro jogo contra o Bahia, quando o Corinthians não tinha nem atacantes, ele já marcou um gol e depois fez 3 ou 4 gols seguidos, eu não sei exatamente quantos, nos 3, 4 jogos seguintes. E misteriosamente ele foi sacado do time em detrimento de 2 jogadores que têm muito mais nome, ganham muito mais, né? Tem muito mais bagagem futebolística, isso realmente não dá pra gente citar, mas que não estão entregando 30%, 40% do que o Guinegão entregou em 5, 6 jogos. Eu acompanhei o jogo em Bragança Paulista na última quarta-feira e foi absolutamente constrangedora a atuação do Corinthians. Mais constrangedor ainda foi o pós-jogo, né? Não sei se vocês concordam comigo, com os dirigentes do Corinthians, o presidente do Corinthians, o Dorival Júnior, condicionando o resultado, a arbitragem da Edna, que, pelo amor de Deus, na minha opinião, não influenciou absolutamente nada no resultado. Absolutamente nada. A arbitragem da Edna foi, na minha opinião, tecnicamente perfeita. Fui voto vencido aqui. Ela é confusa. Pra mim tinha que expulsar o Martínez mesmo, pra mim foi pênalti. Exatamente. O que tem a ver que o cara é burro? Ah, mas esqueceu que o cara tinha amarelo. E aí, tem que lembrar que tem amarelo, se o cara é burro e empurra o outro, aí. Eu não daria o segundo cartão amarelo. Mas um cara que tá já pendurado... já deram? Exato. Quantos o Lucas Halter foi expulso assim contra o Vasco. Já tinha amarelo, empurrou o PH, que foi só um encontrãozinho e tomou o segundo. O Thiago Silva fez recentemente contra o Ceará, não recebeu nada. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. É assim que funciona. Mas só pra não fugir Guinegão. da pauta do Guinegão. O Dorival Júnior, o Corinthians tem chance de ir pra Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, se tiver G8. Tem chance. O Corinthians vai pegar o 8º colocado hoje do São Paulo em Itaquera daqui 10 dias. Se ganhar, passa o São Paulo. Se fosse o próximo jogo, evidentemente que se o Corinthians ganhar o próximo jogo do Ceará, e o São Paulo venceu o Bragantino. O Corinthians tinha que ganhar do Bragantino. O Bragantino vem de 4 derrotas seguidas e o seu Dorival Júnior, precisando da vitória, coloca o Guinegão aos 41 do segundo tempo. Lugar do Garro. Aos 41 do segundo tempo. Quer dizer, tem alguma coisa aí muito mais. Não é a primeira vez que ele fez isso. Ele está absolutamente sem confiança e foi o que você falou. Geladeira pro menino, sem explicação, de graça. O que ele fez? É indisciplina? O que aconteceu? Tem uma explicação. Você mesmo falou no teu comentário. É duro você pagar o que se paga pro Memphis 4 milhões por mês e colocar um cara desse no banco de reserva. Então inventa. Então eu sei, mas é que o futebol ele obriga o técnico a escalar a estrela da companhia, mesmo que a estrela da companhia não esteja entregando. E um detalhe, né? O Memphis deu aí uma carteirada, né? Não nessa última, mas na anterior. Ele só jogou uma partida depois que ele voltou para a Holanda, que foi aquela partida contra o Atlético Paranaense. E ele nem joga o primeiro tempo inteiro. Ele sai ainda ao final do primeiro tempo, lembra? Depois disso ele não joga mais. Diz que não era para ter jogado. Exatamente. Aquela balela que ele fez o gol furado. Guinegão naquele dia. Agora, você tem razão. O moleque tava pedindo passagem e poderia ter arranjado um lugar para ele. E tava resolvendo os problemas do Corinthians. A pergunta que eu faço é onde? O Garro não vinha jogando. Você poderia ter colocado o Memphis como armador e o Guinegão com o Yuri lá na frente sem problema nenhum. Como é que você monta esse time? Vamos lá. O Corinthians é uma peneira, tem uma zaga fraquíssima, toma gol pra caramba todo jogo, certo? O Dorival, ele tinha um problema crônico que você tinha um monte de jogador nota 5, pra não falar nota 4, e ele tinha que montar um sistema defensivo sólido pra não tomar gol. E continua esses caras lá. E ele deu uma melhoradinha aí. Exatamente, dá uma melhoradinha. Aí você monta uma linha defensiva, uma linha de 4, porque a linha de 3 ele testou em determinado momento não deu certo, uma linha de 4. Matheus, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu. Aí você tem que colocar gente no meu campo pra poder conter, que a primeira linha de zaga é uma porcaria. Aí você coloca os caras de contenção, se não tiver gente pra preencher o meu campo, vai continuar uma peneira. Raniel, Bidon, Maicon. Você vai colocar... você tem que abrir mão de alguém. Você abre mão do Yuri Alberto?
Não dá. Não. Abro. Você abre mão do Yuri Alberto Pro Guinegão hoje em dia, do jeito que ele Você acha tava... o Guinegão melhor que o Yuri Não, Alberto? não acho o Guinegão melhor que o Yuri Alberto, não. Mas nesse momento, Tá pedindo passagem. ele tava numa fase melhor que o Yuri Alberto. Se você pegar os últimos jogos do Yuri Alberto, ele fez um gol. Mas Fez o gol contra o Bragantino. Quantos gols o Yuri Alberto tem na temporada? Não tô questionando isso, é momento. E eu vou em cima do que o senhor disse, Quesada, com lógica. Sobre a questão do treinador, tem que realmente administrar egos, colocar quem ganha mais para jogar. Eu duvido que o Guinegão, se o Abel Ferreira fosse o técnico do Corinthians, ficaria no banco. Porque o Rafael Veiga, que é o principal jogador do Palmeiras, maior artilheiro do Allianz Parque, o jogador que mais deu assistências, o jogador que mais tem títulos, o jogador que mais tem gols de pênalti, com a bola rolando, tá na reserva. Mas não tá jogando nada o Veiga Rosenberg, também, né? vamos lá. Tá na reserva. Mas você tem um leque de opções também pro Tudo Veiga, bem, né? então, mas o Corinthians nem leque tem. Mas o Abel foi criticado naquela época do Hendrick porque ele demorou muito para dar a passagem pro Hendrick no time. Lembra daqueles jogos lá contra o Boca? Ele coloca o moleque só para jogar um tempo na partida na Argentina e não escala o moleque como titular, só coloca no segundo tempo quando melhora o time. Então, mas por quê? Porque tem os caras que ganham mais. Infelizmente o futebol é assim. Agora eu concordo com você. Já que não dá para tirar o Memphis, não tem nenhum impedimento de você escalar Memphis e Guinegão juntos no time. Sem dúvida. Eu acho que Ou jogar com 3 atacantes, por exemplo. Se o Garro não tem condição de jogar, você escala o Memphis. Tirar o Yuri é difícil. Eu concordo com o João. É difícil tirar o Yuri, hein? Agora, os números... Ele perde muito gol, mas ele faz gol também, né? Os números do moleque são incríveis. Ele tinha jogado contra o Juventude 1 minuto só. Eu nem vou contar. Aí ele pega uma sequência contra Bahia, ele faz gol. Contra o Vasco, ele faz gol. Contra o Atlético Paranaense, ele faz gol. Roubado. Aí, ele joga contra o Palmeiras 1-1, 87 minutos, não faz gol. Jogo da volta contra o Atlético Paranaense, dá passe e faz gol. Roubado. Aí contra o Fluminense, não faz gol. Contra o Flamengo, ele dá um passe na derrota pro Flamengo. E contra o Internacional, ele faz um gol no empate. Cara, uma sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, 5 gols e 2 assistências. Pois é, eu acho que... Não pode tirar um moleque não desse. pode, de Arranja, jeito não nenhum. sei onde. O time do Nem Corinthians... que você invente um moleque pra ser o lateral esquerdo. Vai Exatamente. ficar na lateral esquerda aí. Era isso, eu precisava fazer esse comentário, eu precisava colocar esse lance na mesa, porque eu acho que é algo que está passando em branco, né? E o Corinthians desviando o foco, né? Depois contra de o Vitória, ele jogou 1 minuto contra o Vitória. Então, e assim, estão queimando o menino. Então essa é uma questão que tem que vir à tona. Por que o Guinegão não joga? Protótipo do Vitor Roque.